Tá gravando já? Tá. Filma o Xandão aí, meu. Tá. E aí, Xandão, fala alguma coisa, Xandão. O depoimento do Xandão, pro cara ver depois. Fala, Xandão. O tempo tá bom, hein? O tempo tá bom? Tô legal. Não vai contar os negócios não que aconteceu? Os negócios como disse carga, né? Manda um recado pro Adelson aí, Xandão. E aí, Adelson? Deu Certo, pipoca. mano? Adelson, é mó pipoca que você perdeu, mano. Perdeu o cara loteando a praia ali. Fez uns lotes ali na praia, quase escutou a gente. Perdeu o picareta lá também, o cara querendo picaretar a gente na suíte. É suíte com TV a cabo, mó muquita. Mas tá valendo, na próxima a gente vai de novo. É não, David, o que você tem a dizer aí, David? O David também tem que aparecer.